graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Fábio Cortes, do Ministério Cristão Gileade. Este é o projeto Gotas de Conhecimento e hoje iremos falar sobre o movimento neopentecostal. Todo como tu, só tu és Deus, tu és o maior. O pentecostalismo é um movimento cristão evangélico que busca o batismo com o Espírito Santo como uma forma de estabelecer uma relação direta e pessoal com Deus, através da manifestação de dons e maravilhas. A partir do novo nascimento, o cristão passa a ser morada do Espírito Santo, mas é com o batismo com o Espírito Santo que o cristão passa a ser revestido de poder e autoridade para o serviço cristão. Tudo isso nós vimos na última aula, certo? Para os cristãos pentecostais, o batismo com o Espírito Santo os capacita a testemunhar o Evangelho e a evidenciar o poder de Deus e os dons espirituais descritos na Bíblia. Antes do movimento pentecostal, a comunidade protestante do Brasil contava apenas com as chamadas igrejas tradicionais, oriundas da Reforma Protestante. São as chamadas igrejas evangélicas históricas, como a Presbiteriana do Brasil, a Batista Tradicional, a Metodista Tradicional, entre outras. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil, no início do século XX, causou um reboliço no meio cristão protestante. Ao mesmo tempo em que escandalizou as igrejas evangélicas tradicionais, trouxe um renovo da fé pelo retorno ao primeiro amor e pelo testemunho do poder de Deus. Nós podemos dividir o movimento pentecostal no Brasil em 3 momentos distintos. O primeiro ficou conhecido como pentecostalismo clássico e ocorreu entre 1910 e 1950, com a fundação das Assembleias de Deus e das comunidades cristãs do Brasil e a sua difusão por todo o território nacional. Essas igrejas elas se caracterizam pelo combate às heresias católicas e defendem o batismo pelo Espírito Santo. Também consideram que a segunda vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja é iminente e, por isso, a urgência para pregar o Evangelho a todas as pessoas. O segundo momento ocorreu de 1950 a 1970, onde ministérios cristãos, até então tradicionais, começaram a passar por um movimento de renovação espiritual e passaram a admitir os dons do Espírito. Algumas igrejas batistas e presbiterianas abandonaram a sua crença cessacionista, isto é, que as manifestações dos dons espirituais cessaram com a igreja primitiva. Passaram então a adotar a crença continuista, isto é, que as manifestações dos dons espirituais continuam na igreja até os dias de hoje. Foi aí que surgiram as igrejas batistas renovadas, presbiterianas renovadas e metodista wesleyana. A terceira onda do pentecostalismo no Brasil surgiu na década de 70, na segunda metade da década de 70 e continua até hoje. Essa terceira fase ficou conhecida como neopentecostalismo ou novo pentecostalismo. É justamente esse neopentecostalismo que nós vamos abordar na aula de hoje. O que será que aconteceu? Será que as igrejas evangélicas pentecostais se perderam no meio desse movimento? Quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que repudiavam os excessos cometidos pela Igreja Católica, desencadeou uma cisma da igreja, culminando com a Reforma Protestante de 1517. A Igreja Protestante surgiu do repúdio às heresias pregadas pela Igreja Católica, que pregava uma série de ensinamentos totalmente contrários ao que está escrito na Bíblia Sagrada. A Igreja Católica apresentava Deus como um comerciante. O cristão ele valia o quanto ele estivesse disposto a pagar para a igreja. O Papa vendia passaporte, garantia de ingresso para o céu. O instrumento utilizado pela igreja para tanto eram as indulgências, onde o perdão para os pecados
e mesmo o acesso ao céu poderiam ser comprados, poderiam ser adquiridos pelos cristãos. A salvação passou a ser objeto de barganha e comércio por parte da igreja. Até mesmo depois da morte, o Papa teria autoridade para garantir o acesso de qualquer pessoa ao reino dos céus. Para tanto, a igreja criou coisas que não estão escritas na Bíblia nem em lugar nenhum, como o purgatório e o limbo, onde as pessoas seriam ali purificadas dos seus pecados antes de ter acesso ao reino de Deus. Outra prática incentivada pela igreja era a aquisição de relíquias religiosas, como um pedaço da cruz de Cristo, um pouco de leite com que Maria amamentou Jesus, fiapos do cabelo de Maria. Existiam diversas relíquias que eram vendidas. E quanto mais relíquias a pessoa tivesse, menos tempo ela passaria no purgatório. Por este raciocínio, os pobres eles ficariam a eternidade no purgatório. Mal tinham dinheiro para se alimentar, quanto mais para adquirir relíquias, não é mesmo? Outro problema identificado também é o culto à personalidade dos líderes. O Papa, os padres, os santos, que eram os discípulos, eram apóstolos de Cristo, tendo um protagonismo maior que o próprio Cristo. Isso era um problema sério. Outro ponto contrário à Bíblia, contrário às Escrituras, é a substituição do Espírito Santo por outros intermediários, como os anjos, Maria, pessoas, padres. O padre Lutero, ele foi excomungado da Igreja Católica quando protestou contra esses absurdos. Ele era professor na Universidade de Wittenberg e foi assim que nasceu a Reforma Protestante. E o que nós temos presenciado atualmente? Justamente o retorno a essas práticas que foram contestadas pela Reforma Protestante. Práticas essas que escravizavam os fiéis e eram totalmente contrárias à palavra de Deus. O erro das igrejas neopentecostais é justamente renegar aquilo que nos separou das tradições católicas. Elas se afastaram dos princípios da Reforma Protestante. Estamos cometendo hoje os mesmos erros que foram combatidos pela Reforma Protestante. Apenas foi dada uma nova roupagem a eles. Nós somos chamados evangélicos porque, como cristãos, retornamos ao Evangelho, em repúdio a tradições humanas meramente religiosas. Nesse sentido, durante a Reforma Protestante, foram estabelecidos 5 princípios fundamentais que nos separam da Igreja Católica e de todas as demais religiões. São os 5 solas. Sola gratia, somente a graça. Sola fide, somente a fé. Solus Christo, somente o Cristo. Soli Deo gloria, somente a Deus a glória. Sola Escritura, somente as Escrituras. Todo cristão tem não somente o dever de conhecer todos esses fundamentos, mas vivê-los diariamente. Somente a graça. Graça é algo que você recebe, embora não mereça. A salvação é de graça. Ela nos é ofertada por Jesus Cristo gratuitamente. As igrejas neopentecostais, elas têm falhado aqui. Assim como a Igreja Católica, ela tem pego o dom de Deus, o dom gratuito de Deus, e negociado como se mercadoria fosse. A salvação, embora seja de graça, seja dom gratuito de Deus, ela não foi barata. Ela foi paga integralmente por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, o preço da nossa salvação foi o sangue de Jesus derramado na cruz. Por isso que a salvação e os dons do Espírito não podem ser cobrados, porque ele nos foi dado gratuitamente por Deus. Mas o preço foi tão alto que nem toda a riqueza do mundo pode comprar. O preço foi o sangue de Jesus, o sangue do próprio Deus. Em Mateus, capítulo 10, versículo 8, está escrito: de graça recebeis, de graça darás. Portanto, não é aceitável pagar para receber uma oração, pagar para ouvir uma pregação, pagar para ter acesso aos dons do Espírito. São coisas que não podem ser comercializadas. Somente a fé. Muitas religiões ensinam que o acesso a Deus, conseguir o acesso a Deus, se dá por meio de um esforço próprio da pessoa, por meio de suas obras, do que ela faz. Ela conquista o direito de ter acesso ao mundo espiritual, de ter acesso a Deus. E por incrível que pareça, muitos cristãos também pensam assim. Muitas igrejas ensinam assim, que a pessoa deve merecer a salvação,
que ela deve ter muitas obras, se esforçar bastante para conquistar a sua salvação. É possível isso? A Igreja Católica, ela ensina a salvação por merecimento. Se você é uma pessoa boa, você vai para o céu. Se você faz coisas boas, você vai para o céu. Mas se você é mau, você vai para o inferno. Se você faz coisas ruins, você vai para o inferno. Já a Bíblia nos alerta que nós todos somos maus e merecedores da condenação eterna. A Bíblia ensina que a salvação se dá exclusivamente pela fé em Jesus Cristo e que as únicas obras aceitas decorrem na fé genuína nele. Todas as nossas boas obras juntos não têm o poder de perdoar os nossos pecados, de apagar os nossos pecados. Todas as nossas boas obras juntas não podem nos dar acesso ao reino dos céus. Somente o sangue de Jesus tem o poder de pagar o preço pelos nossos pecados. E a nossa salvação é pela fé em Jesus Cristo. Não por nossas obras, não por nosso merecimento, não pela nossa força. Portanto, se dependermos das nossas boas obras, vamos todos para o inferno. Porque até as coisas boas que nós fazemos é por interesse próprio. Agora, as igrejas neopentecostais estão dizendo que é pouco ter fé. Viver pela fé é pouco. Nós precisamos também fazer ofertas de sacrifício. Por exemplo, ofertar 10, 15, 20, 100 mil reais para ter acesso às bênçãos do Senhor. Está errado. Vivemos um ativismo religioso sem precedentes, onde homens e mulheres negligenciam suas famílias, seus cônjuges, para fazer a obra de Deus. Fazem a obra, mas não seguem ao Deus da obra. Vemos pastores e apóstolos que estão no seu terceiro, quarto, quinto casamento. Não há santificação do lar, nem do casamento. Vemos líderes que não dão testemunho de Cristo. Muito pelo contrário, vivem suas vidas como se sequer conhecessem ao Deus verdadeiro. Falam de Deus, mas não vivem Deus. Somente Cristo. Temos errado aqui quando colocamos qualquer coisa ou pessoa no lugar de Deus. Não é a irmã fulana de tal, não é o pastor fulano de tal, não é qualquer objeto, somente Cristo. Vemos líderes que se colocam como insubstituíveis, como essenciais, necessários, como se a pessoa não estivesse debaixo da cobertura deles, elas não teriam a resposta para suas orações. Que é isso, meus irmãos? Precisamos voltar, retornar à palavra. Não existe aquele insubstituível, não existe aquele que é essencial, a não ser Cristo. Cristo é insubstituível, Cristo é essencial e necessário. Todos os outros, todas as outras pessoas são instrumentos na mão de Deus e só instrumentos. Vemos líderes que se comportam como papas, que são assim, a verdade está com eles, só o que eles fazem que é certo. Meus amados, vamos voltar ao princípio de tudo, vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos colocar Cristo no lugar que lhe é devido, no lugar de honra. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, e não a pessoas, e não a coisas, e não a anjos. Crentes invocando anjos, pedindo coisas para anjos. Anjos são servos do Deus Altíssimo. Deus envia os seus anjos. Os anjos não se enviam a si mesmos. Meus amados, vamos estudar a palavra, vamos voltar à palavra, ao que está escrito nas Escrituras Sagradas. Somente a Escritura. Toda vez que os cristãos se afastam da Bíblia, tornam-se fabricantes de ídolos e heresias. As igrejas estão adotando ensinamentos que extrapolam as Escrituras. Métodos coach. Fala-se mais em psicologia do que em Bíblia. Métodos empresariais para ensinar as pessoas a ganharem dinheiro. Dá-se mais créditos a anjos ministradores caídos do céu do que as Escrituras. O que é isso? Estamos voltando ao catolicismo medieval? Estamos rasgando os pilares da reforma protestante? Somente a Deus seja a glória. De quem é a glória? A glória é minha? Não, é de Deus. A glória é do irmão que opera maravilhas e milagres? A glória é do pastor, é do apóstolo? A glória é do mestre? Do professor? Não, a glória é de Deus. O que a Bíblia fala? De quem é toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração? A quem? A mim? Não, a Cristo. Cadê aquela história? Importa que ele cresça e que eu diminua. Eu não quero diminuir. A nossa carne não quer diminuir. A nossa carne quer a honra, quer a glória. Mas essa honra e essa glória pertencem a Deus.
igrejas faraônicas, ministérios faraônicos, líderes faraônicos que almejam para si uma glória que só pertence a Deus. Muitos líderes e muitas igrejas têm se perdido em si mesmas. Muitas neopentecostais, mas não somente elas. Uma das doutrinas mais perniciosas disseminadas pelo movimento neopentecostal está a teologia da prosperidade e a confissão positiva. O pastor batista Esek William Kenyon, em 1890, foi o primeiro autor a publicar sobre o que ficou conhecida como a teologia da prosperidade e a confissão positiva, que significa literalmente trazer à existência o que confessamos com a nossa boca, uma vez que fé é uma confissão. Mas qual é o problema mesmo? Esse problema tem nome, e o nome é sofisma. Lembra? Já falamos muito a respeito dessa palavrinha. Sofisma é uma mentira travestida de verdade. Ela parece muito, demais com a verdade, mas é uma mentira. Sofisma é uma argumentação lógica que parte de princípios verdadeiros, de premissas verdadeiras, para obter conclusões falsas, conclusões erradas. A grande dificuldade de se identificar sofismas na teologia da prosperidade se dá pelo fato dessa teologia não negar as verdades básicas do Evangelho. Pelo contrário, ela parte de uma verdade bíblica para conduzir o cristão a uma conclusão falsa, enganosa. Veja o engano. Os adeptos da teologia da prosperidade enxergam as Escrituras como um contrato entre Deus e os homens, que estabelece direitos e obrigações para ambas as partes. Por exemplo, se o cristão paga o dízimo ou entrega uma oferta grande, Deus, por esse raciocínio, estaria obrigado a abençoar essa pessoa materialmente. Por fim, essa lógica se desdobra para todos os aspectos da vida do crente. Se faço a obra de Deus, por que estou passando dificuldades financeiras? Deus tem a obrigação de me honrar. Eu sou bom, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero. Então por que estou doente? Deus tem que me curar. Aos que seguem a confissão positiva, ficar doente, desempregado, passar lutas no âmbito da família, tudo isso decorre da falta de fé. Basta declarar a palavra, ser positivo e tudo muda para melhor. Meus amados, se tem uma coisa que devemos fazer com a nossa boca, é declarar a palavra, em todo o tempo. Mas isso não nos isenta de passar pelas dificuldades da vida. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo. Quem dirá a dos maldizentes? Meu irmão, se você é caloteiro, se você é mentiroso, se você é maldizente, se você é fofoqueiro, se você é ladrão, corrupto, se você pratica essas coisas, você pode declarar a palavra de Deus à vontade. Você pode declarar a vontade de Deus. Você pode profetizar, determinar. Nada disso vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é abandonar o pecado, abandonar o erro, o engano, se converter dos seus maus caminhos e voltar ao Senhor. Se você não se converter dos seus maus caminhos, não importa o quanto você declare ou grite, você continuará indo de abismo em abismo. Temos visto pessoas ensinando que a melhor forma de você provar a sua fé é através de uma contribuição financeira. Que quanto maior for a sua contribuição, mais você será abençoado. Estamos voltando à comercialização das bênçãos praticadas pela Igreja Católica Romana medieval. É isso que nós queremos? E o pior da teologia da prosperidade é que quando as coisas não dão certo, quando você não recebe a bênção pretendida, a prosperidade pretendida, a cura não é alcançada, é porque você não teve fé suficiente. Meus irmãos, a teologia da prosperidade e a confissão positiva, elas violam, elas afrontam a vontade soberana do nosso Deus. É verdade que a morte e a vida estão no poder da língua. Também é verdade que Deus tem prazer em abençoar, inclusive com bênçãos materiais, os seus filhos. Mas em nenhum lugar está escrito que Deus é obrigado a fazer isso. A verdade é que podemos pedir bênçãos materiais para o nosso Deus, mas Ele tem a soberania para conceder ou negar, sem que isso denote falta de fé ou fidelidade da nossa parte. Podemos sim, sempre, confessar que Deus é bom, Ele é justo e é poderoso para nos abençoar, mas sempre lembrando que essas palavras e essas confissões em nada obrigam o Senhor a conceder as nossas vontades. Na maior parte das vezes, Deus quer sim nos abençoar, mas Ele usa o nosso trabalho, Ele usa o nosso entendimento, Ele usa o nosso estudo, o nosso esforço para nos abençoar, para abrir portas para nós.
A teologia da prosperidade, ela acerta quando identifica poderes demoníacos, malignos, por detrás da opressão humana. Mas ela erra ao ser complacente com o pecado, com os malfeitos, complacente com a injustiça, com a mentira. E contra essas coisas não há confissão positiva, mas sim arrependimento de pecado. É verdade que Deus abençoa e prospera muitos dos seus servos aqui nesta terra, mas também é verdade que muitos deles passam fome, são presos, são humilhados por seguirem ao Senhor. Muitos servos do Deus Altíssimo sofrem nessa terra para cumprir os propósitos de Deus. A teologia da prosperidade acerta quando ela destaca a importância do poder da fé, mas ela erra quando deixa de dizer que o critério final para que nossos pedidos sejam atendidos ou não é a nossa fé, mas sim a vontade soberana do nosso Deus. Ela acerta quando nos incentiva a buscar uma vida melhor, mas ela erra quando não diz que pobreza não é sinal de desaprovação de Deus e riqueza não é sinal de aprovação dele. Podemos concluir pelas Escrituras que é impossível colocar Deus contra a parede e exigir dele qualquer coisa. Tudo o que nos é concedido é pela sua graça e misericórdia. Mas como sair desse círculo vicioso? Devemos voltar ao princípio de tudo. Só a graça, só a fé, só a Cristo, somente a Deus a glória, somente as Escrituras. Vamos voltar ao princípio de tudo. Que Deus abençoe.